Boa noite, pessoal. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: oi. Muito obrigado, isso aí. Agora você já sabe quem está do seu lado. Essa é uma noite especial. Esse é o nosso último culto Adolas e Prisma do ano. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém. Amém, glória a Deus. Antes de começar a palavra aqui, eu queria só dar alguns avisos rápidos que, dentre eles, vai estar aqui dentro da nossa palavra. Eu lembrei de uma coisa ali quando eu estava sentado. Teve uma galera que formou no curso de obridade hoje. Tem alguém aqui hoje à noite que formou no curso? Levanta a mão, acena assim. Formou em qual curso, pastor? Formou em qual curso hoje? Todos, né? Faz de novo assim, quem formou hoje. Aí, o que vocês aprenderam a falar hoje de manhã? Só uns aprenderam. Você viu? Quem não falou vai ter que fazer tudo de novo, viu, pastor? Já pode recolher o certificado aqui, botar a galera para fazer de novo. Galera, para quem não sabe, a gente tem vários cursos aqui na igreja, que eles ocorrem durante o semestre, aqui nas semanas. Então, é muito importante que vocês façam, participem. Quem já fez, sabe como é massa, sabe como você cria laços, cria novas amizades, cria comunhão e, além disso, você cresce muito em Deus, que você vai aprendendo sobre temas assim que, às vezes, você não ouve tanto de púlpito, mas você tem a oportunidade de ali estar com a pessoa conversando e no tete-a-tete você consegue desenvolver algumas áreas da sua vida. Então, segue a linha dessa galera que formou aí hoje. Quando chegar no ano que vem, primeiro semestre, você já pega a linha e já faz o curso, beleza? Posso contar com vocês? Adolas e jovens? Posso não, né? Posso contar com vocês? Amém. Último aviso aqui antes da gente partir para a palavra. Esse é o nosso último culto de Adolas e jovens. E semana que vem, o Bel vai reforçar isso no final. Semana que vem vai ser o último curso. Estou com curso na cabeça. Vai ser o último culto tanto dos Adolas quanto o último culto do Prisma. Beleza? Se a gente ensaiar só com uma pessoa. Se eu tivesse ensaiado, todo mundo ia dar certo. Beleza? Então, semana que vem é o último culto dos Adolas e semana que vem é o último culto do Prisma. Fechou? Agora, finge que eu não combinei com vocês aqui, beleza? Quando chegar lá, tu corta só essa parte do vídeo e bota só a parte que a galera falou, beleza? Gente, vamos para a palavra aqui então. Pega seu celular, pega a sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia em papel. Abre a sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus. Tira uma foto aí, finge que eu estou bebendo água aqui. Mateus, capítulo 16. Mateus 16, você vai lá para o verso 13, se você já achou, você caminha lá para o verso 13, e a gente vai ler do verso 13 ao 20. Quem não achou, fala eu. Precisando voltar a EBD, galera, antigamente vocês achavam mais rápido. Mateus 16, verso 13. Diz assim, acompanha aí comigo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ou em outras versões, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave dos reinos dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, ou o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então os advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Olha para mim, fecha seus olhos por um momento e estende a sua mão e repete comigo essa oração. Pai, revela para mim a identidade que o Senhor tem para mim. E firma ela no meu coração. Amém? Amém. Só para a gente entender aqui, antes de eu entrar para a palavra aqui mesmo, a gente está caminhando aqui para o último culto do ano de Adolas e
e Prisma, e semana que vem o último culto dos dois. Então a gente vai entrar naquele período de final de ano, quando você começa a rever a sua vida, você começa a olhar para trás e ver tudo que você viveu durante todo esse ano, você começa a olhar aquilo que você acertou, você começa a olhar aquilo que você errou, e com isso você já começa a se projetar para o próximo ano. Eu acho que os adolescentes, talvez nem tantos mais novos, né? A gente só quer ver lá a festinha no final do ano e tal, e é nóis. E isso é muito bom, aproveitem essa fase, porque quando chega a responsabilidade fica paia mesmo. Mas a gente vai chegando no final do ano, a gente começa a pensar algumas coisas que a gente tem desejo de fazer, planejar, fazer projetos, às vezes até sonhar mesmo com coisas do futuro. E nesse momento, a gente começa a desenhar a nossa vida. E o mais importante de quando você faz novos planos, você faz novos projetos, o mais importante de quando você sonha é identificar se esse sonho que você tem, se esse plano que você tem, se esse projeto que você tem está apontando para aquilo que Deus tem para a sua vida. E isso indifere de idade, eu estou falando do mais novo ao mais velho. Existe um chamado de Deus para a vida de cada um de vocês. A sua vida, todos os seus planos, seus projetos e os seus sonhos precisam estar alinhados com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, num período como esse, onde a gente começa a planejar, onde a gente começa a desenhar algo novo para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa vida tem que estar intimamente ligado com os seus planos e os seus projetos. Amém? E a gente começa a pensar nisso, e a gente começa a refletir. Às vezes tem gente que fala, poxa, ano que vem eu quero evangelizar mais, ano que vem eu quero entrar num ministério, eu não participo, mas ano que vem eu quero participar de alguma coisa, ano que vem eu quero batizar, ano que vem eu quero entrar num esporte novo, e dentre de várias coisas que nós pensamos, a coisa mais importante que deve estar entre os nossos planos é falar, ano que vem eu vou cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. E em alguns passos práticos, como que a gente faz isso? Identificando aquilo que Deus tem para a nossa vida, óbvio, o chamado de Deus, e nos posicionando diante disso. E o que isso tem a ver? A gente volta aqui, e a gente está numa situação onde Jesus vira para os discípulos, e eles perguntam, quem estão dizendo que eu sou? E a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é, dentre a sua vida, na sua escola, no seu ciclo social, nas suas amizades, seja você jovem no seu trabalho, na sua faculdade, quem você tem falado que o Senhor é para as pessoas que estão à sua volta? Quem é Jesus para as pessoas que estão à sua volta? Se as pessoas à sua volta, elas olhassem para você e através de você elas enxergassem Jesus, quem é Jesus para essa pessoa? E naquele momento, Jesus indaga os discípulos dele e pergunta, quem dizem que eu sou? Eles estavam na cidade chamada Cesareia de Filipe. Antes da gente entrar aqui para o desenvolvimento da palavra, eu quero contextualizar para vocês rapidão. Essa cidade ela foi construída pelo rei Herodes Filipe, beleza? Ela fica ali na região do Rio Jordão, ali onde tem o Monte Hermon. Se você gosta de história, se você gosta de geografia, quiser pesquisar, você vai achar uma parada muito massa. Por quê? Porque olhando isso eu consegui ver uma parada muito massa nessa história. Essa cidade, Cesareia de Filipe, ela era uma cidade onde existia um templo muito grande de adoração ao Deus chamado Pan. E esse Deus ali na mitologia, você vai ver que é um Deus que ele é metade bode, metade homem, e as pessoas adoravam esse Deus. Não só a Pan, mas a deusa da vingança, que eu esqueci o nome dela agora, e também um templo de culto a Zeus, que é um deus da mitologia grega, eu sei que vocês todos conhecem. Então aquele lugar era um lugar totalmente politeísta, eles adoravam vários deuses, e principalmente deuses pagãos. Ali era um lugar onde orgias eram feitas ao ar livre, ali é um lugar onde sacrifícios de pessoas e de animais eram feitas ao ar livre. Então aquele lugar era uma perdição total, tudo de ruim que você imaginar existia naquele lugar. E na beira do monte existia uma gruta, e nessa gruta é onde eles acreditavam que era o portal para o Hades, o portal para o mundo dos mortos, o portal para o inferno, do jeito que você preferir. Mas eles acreditavam ali na cultura que aquele lugar era uma porta para o submundo. Por conta disso, todos os sacrifícios e todos os desejos, sonhos, tudo que eles queriam fazer através de sacrifícios, eles faziam na porta daquela gruta. E aquela gruta era conhecida como a porta do mundo dos mortos. Então Jesus ele chega com os discípulos, ele para em frente a um templo pagão, em frente a outro templo, em frente a outro templo, e do outro lado existe um lugar onde é chamado Porta do Inferno. E ele vira para Pedro e ele fala, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito.
Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Jesus, ele pega aquele ambiente que é totalmente tomado pelo mal, pelo maligno, pela impureza, e de lá ele solta uma palavra que muda totalmente o destino e o rumo da vida de Pedro. E essa noite eu não sei como você chegou aqui, se você nos visita eu também não sei como você chegou aqui, mas existe um poder que é derramado pelo Espírito Santo, que é capaz de transformar totalmente a sua vida. E nessa palavra a gente consegue ver esse poder, onde um lugar, onde era totalmente dominado pelo maligno, Jesus institui naquele lugar e fala: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Durante o ano você tem várias dificuldades, vocês enfrentam dificuldades, vocês enfrentam situações que às vezes vocês não sabem como lidar. Às vezes ainda é muito difícil separar o que é bom, o que é ruim. Às vezes você perde o temor de fazer algumas coisas e outras coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os planos de Satanás não prevalecerão contra a sua vida, porque Deus cuida de você, Deus te protege, Jesus tem um plano na sua vida. Você pode dizer amém? Então eles estão nesse contexto lá e nesse meio, Jesus revela tudo isso. E aí a gente vem aqui para o nosso primeiro ponto, porque Jesus, ele pergunta primeiramente quem dizem que são. Jesus pergunta o que dizem que ele é. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pelo gaguejo? Amém. Ele pergunta, quem dizem que eu sou? E aí então eles respondem. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda Jeremias e um dos profetas. E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês essa noite é: você não deve, pregar alguém que se parece com Jesus. Amém? Você pode repetir comigo? Eu não devo pregar alguém que se parece com Jesus. A primeira resposta dos discípulos para Jesus naquele dia foi: Jesus, dizem que o Senhor parece com João Batista, outros com Elias, Jeremias, ou até grandes profetas. Vocês concordam comigo que, se você conhece de Bíblia, você sabe que João Batista, Elias, Jeremias e profetas foram boas pessoas, foram pessoas que cumpriram um plano na Bíblia, durante a história, para um determinado propósito de Deus? Vocês concordam comigo? Eles eram boas pessoas, porém, eles não eram quem Jesus era. Jesus veio com um propósito diferente, porque se você for pegar tudo o que aconteceu na vida de João Batista, apontava para a vinda de Jesus. Tanto na vida dele quanto dos profetas do Antigo Testamento, todos eles apontavam para Jesus, mas eles não eram Jesus. Então, as pessoas viam Jesus curando, as pessoas viam Jesus transformando, e talvez seja essa a sua realidade. Você vem aqui para a igreja, você vê, sabe, o Biel aqui, cara, orando, fazendo as paradas, o Valentim veneroso. Às vezes você dos jovens vê eu, a Babi, vê a galera da liderança fazendo as paradas, e você fica, poxa, Jesus faz tantas coisas assim, sabe? Através da vida deles, eles se entregam, fazem as paradas. Então, assim, você começa a olhar e começa a comparar, sabe? E foi o que aconteceu nesse momento, eles começaram a comparar. Eles olhavam para Jesus curando e pensavam, poxa, ele é como o Deus dos meus pais, falavam de Moisés, já falaram de Elias. Então, eles começam a fazer essa comparação, porque aquilo que eles entendiam, aquilo que eles sabiam, não estava no nível suficiente para entender o que estava acontecendo ali na frente deles, o que acontecia quando Jesus passava pelo ambiente. Então, eles começavam a comparar e pregar alguém que se... Pregar não, e eles começavam a olhar alguém que se parecia com os profetas, mas eles não entendiam que era Jesus. No momento que você começa a pregar alguém que se parece Jesus, você só está revelando a realidade do seu coração, que é a vontade de criar um próprio Deus. Nós, como humanos, como frágeis, como uma natureza caída mesmo, pecaminosa, que não produz nada de bom, a todo momento nós criamos Deus e ídolos em nossos corações. A gente olha para Deus e a gente deseja algo, e enquanto aquilo está acontecendo, está tudo bem, mas no momento que aquilo para de acontecer, a culpa vira da igreja, a culpa vira do seu líder, a culpa vira de uma fofoca, a culpa vira de um amigo que falou algo para você que você não gostou e você não levou isso legal e a amizade acaba ali. Porque nós não fomos ensinados a lidar com os nãos da vida. Nós não fomos ensinados a lidar com as dificuldades frente a frente e assumi-las, e independente do resultado, saber que nós devemos permanecer fiéis a Deus.
E então começa a ser pregado aquilo que se parece com Jesus, mas não é Jesus. Porque enquanto está tudo bem, ele é Deus, mas enquanto não está tudo bem, aí a história já fica diferente. Aí a gente já lida com a história de uma forma diferente. Aí vir ao culto, talvez perde a graça. Aí sair com a galera da igreja, talvez já fica um pouco ultrapassado. Aí outras coisas começam a aparecer mais divertidas. Outras coisas começam a aparecer mais atrativas. E a gente cria a imagem de um Deus bom, enquanto Ele está nos abençoando e fazendo a nossa vida boa. Mas no momento que algo dá errado, a gente perde totalmente a imagem desse Deus. Então, nesse primeiro ponto, o que eu quero trazer para você é que você crie em seu coração a imagem de um Deus que é bom, independente do que acontece na sua vida. Se Ele está fazendo, Ele é Deus. Se Ele parar de fazer, Ele continua sendo Deus. Se está tudo bem, Ele é Deus. Se está tudo bem na sua casa, com seus pais, Ele é Deus. Se começa a não estar, Ele também continua sendo Deus. O nosso posicionamento não muda a natureza de Deus, a natureza de Deus permanece. Somos nós que devemos nos posicionar diante de Deus. E quanto antes você entender isso, antes você vai começar a se posicionar e tomar passos diferentes na sua vida. Coisas vão deixar de acontecer e coisas vão começar a acontecer. A natureza de Deus não muda por conta da nossa emoção ou por conta do nosso desejo de algo. Deus permanece Deus. Nós temos que adorá-lo por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Amém? Com isso, nós temos que nos acostumar com aquilo, em tirar da nossa vida aquilo que às vezes está se parecendo um ídolo ou está se parecendo com Deus para você e firmar em nosso coração aquilo que realmente é Deus. É engraçado porque nós vemos muitas pessoas, você vai ver pregações na internet com eles falando, sabe, vem para a igreja que a sua vida vai melhorar, que vai ficar tudo bem, vem para cá que você vai ter os amigos, vai ficar tudo bem. Cara, evangelho não é anestésico para dor, mano. Se você está fazendo algo errado, deixa eu te falar, Jesus ele não vai te dar um remédio para dor. Porque uma hora, aquilo que está disfarçado ali por conta do efeito do remédio vai passar. Evangelho não é remédio, evangelho é transformação. A palavra de Deus, ela não anestesia a gente, ela transforma. O Evangelho de Deus, ele não vai vir simplesmente para você parar de assistir pornografia, mas ele vai vir para você se posicionar na vida dos seus amigos que assistem e ajudá-los a se libertar disso. O Evangelho não vem para que você peque menos, mas para que você se posicione mais naquilo que Deus tem para você. Ele transforma a sua vida. Amém? Então não se acostume com aquilo que parece Deus na sua vida. Neste momento de novas decisões, não se acostume com aquilo que se parece com Deus, mas entenda o que Deus quer de você, entenda quem Ele realmente é na sua vida e se posicione diante disso. E aí a gente continua o versículo onde Jesus novamente vira e fala, Pedro, mas quem você diz que eu sou? Então Pedro vira para ele e diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, nesse momento, ele recebe de Jesus algo muito importante, que Jesus vira para ele e fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Espírito. Então, Pedro sabe que naquele momento, o que ele falou não provinha do conhecimento ou daquilo que ele podia fazer, mas vinha realmente do Espírito Santo de Deus. Então, diferente das pessoas que comparam e olham para Jesus com aquilo parecido com o que ele é, Pedro, naquele momento, enxerga Jesus com aquilo que ele realmente é. E qual é a nossa atitude diante disso? Nós não devemos pregar aquilo que se parece Jesus, mas nós precisamos pregar Jesus. Jesus é e sempre vai ser o ponto mais importante da sua vida. Guarda isso no seu coração. Pode ser que daqui a alguns anos você se lembre disso, você olhe para trás e fala, caraca, Jesus realmente é o ponto mais importante da minha vida. Então, quanto antes você entender isso, quanto antes essa realidade atingir o seu coração, antes você vai começar a se posicionar e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei se você tem essa ansiedade ou essa expectativa grande de olhar e falar, Deus, que bom que eu estou cumprindo aquilo que você tem para mim. Deus, como é bom, sabe, você olhar promessas que você já recebeu, você olhar, sabe, orações direcionadas que você já recebeu e ver essas palavras se cumprindo. Não tem preço ver isso, porque você sabe que você está caminhando naquilo que o Senhor tem para a sua vida.
Então, diferente de pregar aquilo que se parece com Jesus, a sua vida deve pregar a Jesus. Quando as pessoas olharem para você, quando os seus colegas, os seus amigos olharem para você, eles precisam ver Jesus. A sua vida precisa pregar a Jesus. E se nesse ano você olhar para a sua vida, fazer um feedback, olhar para trás e ver, cara, eu não tenho refletido Jesus, esse é o momento de parar e reorganizar os seus pensamentos, porque a sua vida precisa refletir Jesus. Amém? Em 1 Coríntios 9, vai lá comigo, pega aí sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 9. Verso 16. Primeira Coríntios 9, 16. Diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como preço por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém essa noite saiu de casa e esqueceu a identidade em casa? Documento em casa? Levanta a mão. Quem saiu de casa e deixou a identidade? Se entrega, vai, se entrega. Aí ninguém vai te julgar. Bastante gente. Alguém está aqui com a identidade fácil? Fácil, está perto aí da mão? Me empresta aqui, rapidão. Identidade, documento, qualquer coisa. Está fácil aí? Pode vir aqui, pode vir aqui. Aí ele está vindo. Vai ser tu mesmo? Está escrito Pedro Maluco na tua? Se não tiver, eu nem quero. Tá, beleza. Meu staff aqui vai fazer uma parada. Já eu te devolvo, viu? Se preocupa não. Vou cadastrar teu nome no cartão da Renner. Fica tranquilo. O massa é que a galera está esperando eu falar o porquê da identidade, mas não vou falar agora não, daqui a pouco eu falo. Tá? Então vamos voltar comigo lá só no verso 16, para a gente não perder a linha aqui. Volta lá, 1 Coríntios 9, 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Você, adolescente, olha para cá. Você, adolescente, você, jovem, você tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Você, adolescente, você, jovem, vocês têm a responsabilidade de anunciar o evangelho. O Senhor te chama para anunciar o evangelho dele. A sua vida, como eu disse, precisa refletir Jesus. É assim que você vai pregar o evangelho dele. Não é apenas decorando versículos e falando sobre aquilo que você tem conhecimento, mas é vivendo aquilo que você tem conhecimento também. A sua vida não pode ser decorar versículos, tem que ser viver esses versículos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Essa mesma palavra que transforma a nossa vida. Então, a sua vida precisa pregar a Jesus e você tem que entender que você tem a responsabilidade de pregar a Jesus. Aí você vira, beleza, Carlos, é muito fácil você falar isso. Você está aí, líder, tem aí, sei lá, já é crente há muitos anos. E aí, tem um texto que eu queria ler para vocês, para a gente entender um pouco. Esse texto é do pastor Hernandes Dias Lopes, ele é um dos maiores pregadores do Brasil da atualidade, e ele escreveu um texto sobre aquela passagem, quando Jesus ele está no barco com os discípulos, ali, esqueci a referência, mas vocês vão saber. Jesus está no barco, ele está ali com a multidão, e ele entra no barco e eles vão atravessar para outra margem. É antes da história, Marcos 4, pronto. É antes de Marcos 5, quando ele encontra o endemoniado de Gadara. Então, em Marcos 4, eles entram no barco e eles vão atravessar para outra margem do mar da Galileia, e lá começa uma tempestade muito forte. E aí vocês vão lembrar, por quê? Jesus estava no barquinho dormindo lá de boa, tirando o ronco dele, tranquilo, descansando. Passou a tarde curando a galera, então ele estava ali descansando de boa na dele. Então os discípulos vão lá, Jesus, pelo amor de Deus, a gente vai morrer. Eles ficam desesperados, eles acordam Jesus. E aí Jesus acorda tipo assim, que isso, gente? Vocês têm pouca fé demais. Vocês estão com medo de uma tempestade? E ele vai lá na polpa e ele fala assim,
vento e mar cessem, e o vento e o mar obedecem, e o mar se acalma, e ele fica tranquilo, e todo mundo fica ali na expectativa do que ele vai falar. E aí, um questionamento surgiu no barco naquele dia, depois que isso aconteceu. E uma pessoa, ela disse a seguinte frase: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este? E esse é o questionamento que as pessoas à sua volta vão fazer todo dia, quando elas olharem para você, no momento que você se posicionar para refletir Jesus. Quem é este que transformou a vida dele? Esse tem que ser, se as pessoas à sua volta não questionam quem é Jesus e o porquê a sua vida está diferente, alguma coisa está errada. Você precisa estar refletindo a Jesus. Então aqueles caras, eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar obedece? E é nessa história que o Hernandes começa a escrever esse texto. Eu creio que ele se questionou da mesma forma que os homens no barco. E ele deve ter se questionado: tá, mas quem é este? E então ele começa: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus? Este é aquele que estava lá no início com o Pai e o Espírito Santo e que juntos traçaram um plano vitorioso para toda a história da humanidade. Quem é este? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Quem é este? Este é a semente que nasceu da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os profetas falaram e quem os patriarcas apontaram. Quem é este? Este é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue colocado no madeiro das portas libertou o povo de Israel da morte. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, para o que estava dentro da arca, que eram as tábuas da lei, o vaso de maná e a vara seca de Arão florescesse. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Tudo apontava para Jesus. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de uma mulher e nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, o Verbo da vida, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas quem é este? Este é o autor da vida, o criador do mundo, é o pão da vida, a luz do mundo. Este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição, este é a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Filho de Deus, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelo século dos séculos. Quem é este? Este é aquele que andou por todo lado no poder do Espírito, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, este é o dono da igreja, o edificador da igreja e o protetor da igreja. Quem é este? Este é o nosso Salvador, este é o Messias, o desejado de todas as nações, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Quem é este? Este é aquele que suou sangue no Getsêmani, na maior batalha que já existiu, para derramar sua alma até a morte e nos resgatar dela. Quem é este? Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele que no madeiro levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Foi cuspido, foi humilhado, foi preso e com seus braços estendidos na cruz, transformou a vergonha da humanidade em um palco para a glória de Deus como instrumento da nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que foi sepultado, mas arrancou o aguilhão da morte e ressuscitou gloriosamente, poderosamente e vitoriosamente. Quem é este? Este é aquele que ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus no trono. Este é aquele que é o nosso advogado, o nosso supremo sacerdote, aquele que reina sobre as nações, aquele que levanta reis e que derruba reis, aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Quem é este?
Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é aquele que voltará para buscar a sua noiva presencialmente, inesperadamente e gloriosamente. Quem é este? Este é o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa vida e da nossa esperança. A Ele seja a honra, a glória e todo o louvor. Você pode aplaudir ao Senhor? Este é Jesus. Eu sei que de tudo que eu falei, pelo menos uma coisa você conseguiu guardar no seu coração. Pelo menos um versículo, pelo menos alguma coisa você guardou, pelo amor de Deus. Não tem como você ver um texto desse, seu coração não se encher de chamas. Não tem como você ver a realidade sobre quem Jesus é e o seu coração não arder em amor por Ele. Este é Jesus. É Ele quem detém todo o poder, é Ele quem detém o controle da tua vida. Então não pregue mais algo que se parece com Jesus, mas conheça verdadeiramente quem é esse Jesus, para que sua vida reflita, não mais uma mentira ou não mais algo que se pareça, mas reflita a realidade daquilo de quem Deus é e de quem você é nele. Amém? Cristo, ele tem que ser a razão das nossas vidas e ele é suficiente em tudo. Tem uma frase do Tim Keller que diz que a gente não percebe que Jesus é tudo que a gente precisa, até que ele seja tudo que a gente tem. Tem um provérbio que diz que os inteligentes aprendem com os próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros. Entenda que quem está aqui na frente já passou por muitas coisas para poder trazer algo para você, tanto eu quanto o Biel, como líderes. A gente passou por muita coisa para estar nessa posição. Então entenda que a nossa posição, ela não é algo, um cargo que depende da gente para acontecer, não. Qualquer pessoa poderia estar aqui falando isso, mas a mensagem é uma, a essência da mensagem é só uma. O que você precisa na sua vida é entender que Jesus é suficiente em tudo. Amém? O que nos leva aqui para o nosso último ponto, que diz assim: caminhe na altura da sua identidade. Depois de entender que... Pode vir aqui, Vitão, só para parecer que eu estou acabando aqui. Aí, beleza? O primeiro ponto a gente viu que a gente não pode pregar aquilo que se parece com Jesus, mas no segundo a gente viu que a gente precisa pregar Jesus. E no terceiro, eu preciso que você entenda que existe uma identidade e que você precisa caminhar rente a rente com essa identidade, que você precisa caminhar ali colado, realmente na altura daquela identidade que existe para você. Quando você descobre o que você carrega, o que existe dentro de você, não é você que deveria ter medo disso. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, o Espírito Santo falou comigo que ele teria um ministério para mim e que um dos dons que acompanharia o meu ministério seria o dom da cura. E eu lembro que naquele momento eu olhei para aquilo e falei: Deus, eu não quero isso. Eu senti muito medo. Falei: Deus, cura. É doido, é? Cura. Eu falei: cura, tipo aquelas assim, de orar, as paradas acontecer. É isso aí. Não, quero não, tá doido? Eu olhava tantas pessoas que a gente estava até no Girafas hoje, a galera aí, a gente trocou uma ideia sobre isso. E, putz, eu falei que eu ia falar uma palavra aqui, eu esqueci a palavra. Aprimorar, isso, obrigado. E eu lembro que eu olhava para aquilo, sabe, eu falava assim: Deus, como é que eu vou viver tudo isso? Eu olhava, sabe, os grandes nomes, as grandes referências e via, sabe, as pessoas se perdendo, sabe? Achando que aquele poder, aquela atuação, aquelas maravilhas estavam nas mãos delas. Achando que aquilo tudo que acontecia, tudo de grande que acontecia, vinha por causa deles e não de Deus. E esses grandes homens começaram a se perder. E eu olhava para essas pessoas e falava: Deus, essas são as referências, é isso que o Senhor tem para mim, eu vou me perder. E eu lembro que eu senti muito medo, muito medo, muito medo. E tinha uma pessoa aqui, eu era dos adolescentes, eu tinha 15 anos, e tinha uma pessoa aqui na igreja que ela tinha câncer há muito tempo mesmo, e ela lutava com esse câncer há muito tempo. E a gente estava numa oração de acampamento dos adolas, lá na salinha de oração, e eu lembro que a gente estava junto assim, estava todo mundo orando. E eu lembro que quando eu pisei assim na sala, isso tinha sido tipo uns 8, 9 meses depois que Deus tinha falado comigo sobre a cura, nunca tinha acontecido nada. Eu lembro que eu pisei na sala assim, o Espírito Santo falou para mim: hoje vai acontecer. Eu já olhei: aconteceu o quê? Pelo amor de Deus, aconteceu o quê? Já fiquei nervoso. Ele vai falar: hoje você vai experimentar a cura, você vai ver como é lindo a cura. Eu lembro que foi isso que o Espírito Santo falou: você vai ver como a cura é linda.
E eu lembro que eu tremia assim todo dia. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ficar quieto. Se me pedir para orar, eu não oro. Que eu já vou entender que se eu orar vai acontecer, então eu vou ficar quieto, não vou orar, não vai acontecer nada. Eu lembro que eu sentei no cantinho e fiquei lá de boa. E aí, a gente estava orando, não era o Robson, era o Daniel, o líder, Daniel. E aí a gente estava orando lá na sala e eu lembro que o Daniel chegou assim para mim e falou, Carlos, Deus falou alguma coisa contigo? Aí eu falei, caraca, não dá para fugir, mano. Eu já estava me sentindo um Jonas ali, já, tipo assim, caraca, eu tentei. Aí eu falei, sabe quando o Pedro que tem essa mania, quando você pergunta uma coisa, ele vai mentir, ele afina a voz. Aí, eu pergunto uma coisa para ele, Pedro, fez isso? Ele, não. Aí tu já sabe que ele está mentindo. Eu fiz a mesma coisa, Pedro. Ele falou assim, Deus falou alguma coisa contigo? Eu falei, não, estou lembrado não. Não, acho que hoje, tipo agora aqui, né? Não, estou só orando aqui, intercedendo aqui pelas pessoas e tal. Aí ele falou assim, Carlos, Deus falou alguma coisa contigo? Aí, falou, essa hora a voz até engrossa. Falou. E por que você está se escondendo? Aí, meu amigo, não tem jeito não. Na hora que Deus te acha, não tem jeito não. Quando Ele te chama pelo nome, meu amigo, não tem para onde fugir não. Ele falou, Carlos, vai. Eu olhei nos olhos dele. Falei, sério? Beleza. E eu olhei em volta e eu falei, beleza, o que eu tenho que fazer? Tava olhando lá, só tinha adolescente. Eu falei, adolescente de alguém machucado do futebol, vou orar por um arranhão, sacou? E aí eu lembro que eu tava olhando e eu vi essa mulher e eu falei, caraca, velho, não é possível. E era uma pessoa que acompanhava muita gente, era muito próxima, então eu olhava para ela e eu via, caraca, ela tá passando por isso há tanto tempo. Sério que vai chegar um moleque de 15 anos, vai botar a mão nela, vai ser curada? Que desrespeito com a galera mais velha, sacou? E aí eu comecei a tentar fugir, eu falei, velho, e quem me conhece mais de perto sabe que eu sou assim, mano. Quando eu boto uma parada na cabeça, mano, é pra cima e ninguém me segura e eu vou fazer e eu sou decidido. Então eu peguei e fui lá, eu falei assim, posso orar por você? Ela falou, pode. Aí eu falei, você pode se ajoelhar, né? Já estava, essa hora aí, irmão. Baixou o pregador. Você pode se ajoelhar, por favor, que eu vou fazer uma oração pela senhora? Aí ela se ajoelhou assim. E aí eu lembro que eu coloquei a mão assim, na nuca dela, assim, por trás. E aí, nessa hora o Espírito Santo me tomou de uma forma tão linda, assim, que estava nítido que não era eu que estava fazendo nada ali. E ele começou a falar tantas coisas ali para ela e eu só conseguia chorar. E eu lembro que ela se deitou no chão e eu ajoelhei, continuei orando. E a única coisa que eu lembro é de no final eu falar, Jesus está tirando um câncer de dentro de você. Te juro, é a única coisa que eu lembro que eu falei. O resto eu não sei o que eu falei, porque não era eu falando, era Deus, então não me convinha lembrar. E eu lembro que naquele momento que eu tirei minha mão, ela levantou assim, chorando muito, ela falou assim, eu creio, eu senti, aconteceu algo dentro de mim. E aí ela pôde dar o testemunho ali na rodinha. E aí, na mesma semana, ela foi fazer o exame e adivinha? Tinha sido curada. Um câncer que estava, sabe, ali há tanto tempo, sabe? Eu ali, no mesmo tempo, talvez fugindo de Deus, sabe? O que eu quero que você entenda com isso, mano? Deus te chamou para um propósito, não se esconda de Deus. Porque Ele vai te chamar pelo seu nome. E é muito melhor quando Ele te chamar, você estar lá pronto e determinado, falando, Deus, eu estou aqui, do que Ele ter que te buscar lá no cantinho e às vezes ter que usar uma pessoa para tu passar uma vergonha e ainda falar fino para Deus. Existe algo de Deus na sua vida, existe algo dentro de você, existe um reino que se move de dentro para fora. E Jesus, Ele deseja usar cada um de vocês. E você não precisa de muito não, deixa eu te falar. Você precisa do que você tem hoje nas suas mãos. Você precisa estar no lugar que você está hoje. Você precisa se mover. E por que eu falei que você tem que caminhar na altura da tua identidade? Porque Deus te fez filho. Quem é este? É aquele que nos resgatou. Ele te resgatou da morte e Ele te fez filho amado. Oh, Jesus, eu vejo o Espírito Santo falando, sabe, no coração de alguns adolescentes aqui, bem específico mesmo. Eu não sei há quanto tempo você não se sente um filho amado, mas o Espírito Santo te diz, você é um filho amado. A Bíblia diz que ainda que os seus pais te abandonem, Deus ainda estará com você. Essa é a tua identidade, você é filho e você é amado. Entenda a tua identidade, caminhe em cima da tua identidade.
Moisés, quando ele nasceu, ele foi caçado e a intenção era matá-lo, mas Jesus tinha um escape para ele e ele conseguiu escapar. E lá na frente, dentro do palácio, ele precisou decidir: e aí, eu vou ficar aqui, eu vou viver essa vida de egípcio, ou eu vou assumir o que Deus tem para mim e vou voltar para o povo hebreu e vou libertar ele da escravidão. Moisés entendeu a identidade dele, ele tinha a identidade de hebreu. Ele precisava largar tudo, e Moisés volta e acontece tudo isso que você sabe, e o povo é liberto. Jó, quando ele estava perdendo tudo, a sua esposa vira para ele e fala: amaldiçoa o teu Deus. Mas Jó não faz isso, porque Jó sabia quem Deus era na vida dele. Jesus, quando nasce, acontece o mesmo que Moisés. O rei manda matar todas as crianças, mas ele não encontra Jesus, porque Jesus tinha um propósito para cumprir. E graças a Deus se cumpriu, porque hoje eu e você somos salvos. Só basta crer. Quando você não entende a identidade, eu lembrei de um exemplo aqui agora, que eu ouvi, acho que foi meu pai que falou, quando ele estava falando daquele provérbio oriental, que, como é que fala? Eu anotei aqui, deixa eu ver só para não errar. Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. E eu estava refletindo sobre isso e estava pensando, é como uma situação de um filho que tem um pai muito rico, um pai de muitas riquezas, e esse filho ele cresce aproveitando das riquezas do seu pai, mas um dia quando o seu pai morre, ele ainda tem tantos anos para aproveitar aquela riqueza, mas uma hora essa riqueza acaba e quem vai ser esse menino? Quem vai ser esse homem? Se você não permitir que Deus desenvolva o seu caráter, se você não permitir que Deus desenvolva quem você é nele, vai chegar um momento que vai acabar, você entende? Suas opções vão acabar e é melhor você se posicionar antes disso. Eu acredito que de verdade, nós não precisamos buscar a aprovação das pessoas que estão à nossa volta, mas nós sim precisamos buscar a plenitude da identidade de Cristo. Você não precisa da aprovação dos teus amigos, dos teus colegas, você não precisa da aprovação de um namorado, de alguém, você precisa entender a plenitude da identidade de Cristo. Você precisa abraçar isso com força e falar: esse é quem eu sou, é quem Deus diz que eu sou. Essa é a única saída para você viver uma vida plena com Cristo. E num contexto de um novo ano, onde você vai se deparar com planos, com projetos, a minha oração de verdade é que, se você entendeu algo, se você guardar algo dessa palavra, que nesse novo ano a sua vida reflita Cristo e que os seus planos estejam alinhados com a identidade que Cristo te deu. Não negocie a tua identidade. Me empresta aqui os papeizinhos. Cadê a identidade dele? Pedrão, cheguei. Aqui a tua aqui. Aqui uma pra tu também. Tua identidade aí, beleza? Vou dar só pra galera da frente, que tem os dados dele aqui, né? E vocês vão cadastrar ele nas urnas eleitorais ano que vem, né? Aí você pode fazer isso, beleza? Esse aqui é tua, também é tua, viu? Quando você for perguntar quem tu é, tu dá esse papel aí, tá? O bicho ficou aqui. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Só para a gente entender rapidamente aqui. Qual é teu nome? Vinícius? Certeza? Absoluta? Certeza mesmo? É Vinícius? Tua identidade, está falando o quê? Pedro? Ah, tá. Teu nome é qual? Tem certeza? Uai, mas da tua identidade, quem é tu? Pedro? Saquei. E tu, qual é teu nome? Cauã? Eu nem entendi, eu só sei que teu nome é Cauã mesmo, eu repeti. Por causa da máscara. Mas teu nome é Cauã, certeza? Absoluto? Teu? Theo? É? Não, tua identidade não fala isso. É engraçado porque eu perguntei quem tinha esquecido a identidade aqui, né? Quem esqueceu a identidade aqui? É isso aí.
Se vocês querem pegar aqui, porque sei lá, vai que vocês saem, você fala, tua identidade está aqui. Pode pegar aqui se quiser depois, aqui na frente comigo. Mas por que eu quero que vocês entendam isso? Cara, se você não enxerga a tua identidade, se você não tem a tua identidade na mão, vamos fingir que é só vocês que estavam sem identidade, tá? Se você não tem identidade na mão, qualquer coisa vai servir para você. Se você não sabe qual é a tua identidade não está aqui, não está firmada na tua mão, qualquer coisa que derem para você vai se tornar a tua identidade. E aí quando chega a bebida, é aí quando chega as drogas, é aí quando chega a pornografia, é aí quando chega os relacionamentos sexuais. E aí você vai pegando tudo isso e você vai falando, esse é quem eu sou, essa é a minha identidade. Mentira de Satanás na tua vida, não é. A tua identidade, só uma pessoa pode dizer, e essa pessoa é Jesus. Enquanto você não firmar no seu coração e na sua mente qual é a tua verdadeira identidade, você vai continuar aceitando qualquer uma para a sua vida. É aí quando a história do teu amigo parece ser mais interessante que a sua, porque você não sabe quem você é, então qualquer história parece interessante. E antes de terminando esse culto aqui, terminando esse momento, eu queria fazer uma oração com vocês. E eu quero que de verdade, de uma vez por todas, você não permita que Satanás roube mais a tua identidade. Que você não permita que o inimigo roube do teu coração quem você verdadeiramente é. E sabe quem você é? Aquilo que Deus diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você é filho amado, em quem Ele tem com prazer. Você é filho, você é escolhido, você é salvo, você é resgatado do reino das trevas e pode ser transportado para o reino do Filho do amor, que é Jesus. Então eu queria que você fechasse seus olhos, que você abaixasse a sua cabeça, e mediante essa reflexão e tudo que você ouviu essa noite, você começasse a conversar com Deus da sua forma, da sua maneira, da forma que você acha necessária. Se essa noite você precisa entregar algumas coisas para Jesus, este é o momento de começar a entregar algumas coisas para Jesus. Se essa noite você entende, você não precisa esperar um ano acabar. Se essa noite você entende que está na hora de entregar algumas pessoas para Jesus, este é o momento de começar a entregar essas pessoas para Jesus. Se você entende que é hora de entregar alguns planos, alguns projetos e talvez até alguns sonhos para Jesus, esse é o momento de entregar tudo para Jesus. Entrega tudo para Ele. Entrega para Jesus, entrega para Jesus. Entrega essa situação para Jesus. Não tenta tomar o controle, Ele é que tem nas mãos as rédeas da tua história. Entrega a tua casa, a tua família para Jesus. Entrega as tuas emoções para Jesus. Entrega teus sentimentos para Jesus. Entrega o teu futuro para Jesus. Mas não saia daqui sem antes ter certeza que a sua vida está no controle de Jesus. Se o louvor quiser vir aqui para cima. Jesus, nós queremos nessa noite, Pai, entregar para o Senhor
as nossas vidas, Pai. Queremos nessa noite, Pai, entregar os nossos planos. Queremos nessa noite, Jesus, entregar os nossos projetos, a nossa vida, meu Pai. Porque entendemos que sem Ti não somos nada e que o Senhor é soberano sobre tudo, meu Deus. Se o Senhor tiver que tirar pessoas das nossas vidas, nos mostra, Jesus, para que nós possamos nos posicionar. Se o Senhor tiver, Pai, que nos tirar algo até de bom, Pai, que seja viável, mas que precisamos, Pai, porque tem se tornado ídolo em nossos corações, tira, Pai, que nós percamos tudo, mas que nós não percamos o Senhor, meu Deus. Que nós percamos tudo, mas que nós não percamos do Senhor, Pai. Gera em nós um coração apaixonado pelo Senhor, Jesus. Aviva os nossos corações, Pai. Espírito Santo, neste momento derrama cura sobre as nossas emoções. Derrama, Pai, cura sobre os nossos corpos físicos, meu Pai. Traz renovo espiritual, Espírito Santo. Traz renovo físico, renovo emocional, renovo sentimental, Pai. Que nessa noite nós sejamos renovados no Senhor, Pai. Para seguir para esse final de ano, Pai. Refletindo o Senhor através das nossas vidas. E tendo firme em nossos corações a identidade de filhos do Senhor. Tu és santo, 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 santo. À medida que você for terminando a sua oração, eu queria que você fosse se colocando de pé. A gente vai cantar esse trecho dessa música e eu sei que você vai cantar de todo o seu coração, porque essa noite você entendeu algo. Você entendeu a sua identidade, mas mais do que isso, você sabe quem é este, que até o vento e o mar obedece. E por conta disso você vai adorá-lo com todo o teu coração. Nós vamos declarar as verdades que essa música diz. E com todo o seu coração, com fôlego, com todo o fôlego que há em você, você vai declarar que Ele é invencível. Porque você sabe que Ele irá cuidar da tua vida e do teu futuro. Você vai declarar que Ele é inigualável, porque não há outro nome debaixo dos céus que importa, que seja adorado, mas sim o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Você vai cantar isso porque você entende que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele é quem detém nas mãos o poder de transformar e de guiar a tua vida. À medida que você for se levantando, você vai começar a cantar. Você vai começar a cantar essa música. Deixa Ele quebrar teu coração se for preciso. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Te adoro.
no seu lugar, fique de pé no seu lugar. A gente vai cantar mais uma vez essa parte e a gente vai seguir pro refrão. E por favor, mano, não retenha o que tem dentro de você, cara. Solta com todo esse fôlego. Como Ele é invencível, como Ele é inigualável, o quão poderoso Ele é na sua vida. Que nessa hora, enquanto você cantar, não seja só mais uma repetição de um som, mas seja declarando a verdade de quem você entendeu hoje que Cristo é na sua vida. Então declare com força, declare com vigor mesmo. Declare quem Ele é na sua vida. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Te adoro, tocando na tua glória, você ressuscitaste e Declare isso, declare poderoso isso. esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode dar glória a Deus, você pode dizer amém, você pode dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto você o ama. Glória a Deus, amém. Eu quero encerrar essa palavra, esse momento, dizendo uma palavra que eu falei muito no acampamento do Prisma e que você guarde no seu coração. Leve a sério as alianças que você faz com o seu Deus, porque Ele está levando a sério tudo isso que Ele está te prometendo. Leve a sério, guarda no seu coração tudo isso que você ouviu, tudo isso que te tocou, e leve a sério. Leve a sério os planos, os projetos e tudo isso que você tem colocado diante do Senhor, porque Ele vai honrar a parte dele, Ele vai honrar o compromisso dele. Amém? Glória a Deus.